Oi gente, bem-vindos ao canal Tenha Menos, eu sou a Fresca Nolara e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas do que você tem que prestar atenção na hora de decidir como você vai para o aeroporto na sua próxima viagem. Se você vai de ônibus, se você vai de carro próprio, se vai pedir para alguém para te levar ou motorista de aplicativo, enfim. Fica aí que eu vou te contar as coisas que eu analiso antes de tomar essa decisão. Aproveitando o início do vídeo, já vou pedir para você se inscrever caso ainda não seja inscrito e deixar um like que me ajuda muito na divulgação desse vídeo pelo canal. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, que tá aqui no card se você quiser assistir, que é contando a minha experiência deixando o carro no estacionamento Vira Parque em Viracopos. E também tem outro vídeo que tá aqui contando a minha experiência com o ônibus do Lira Bus, uma vez que eu fui pegar um avião em Guarulhos. Então tem aqui essas duas experiências que dá para você entender um pouquinho mais também aí do que eu vivi em cada uma delas. Posso te dizer que ambas foram boas experiências, já vou dar um spoiler para vocês, e que o que muda para eu escolher um ou não escolher outro? Bom, aqui tem algumas questões, além da parte financeira, claro que a parte financeira importa, mas não é só isso que você tem que analisar. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos. Eu moro no interior de São Paulo, próximo a Campinas, fica a 1 hora mais ou menos de Campinas. Então, eu quando vou viajar de avião, tenho duas opções, ou sair de Campinas ou sair de São Paulo. Antes da pandemia ter começado, as passagens de São Paulo tinham um preço muito mais atrativo do que a de Campinas. Então, valia às vezes muito mais a pena você pagar para ir até São Paulo e pegar o voo lá. Porém, agora depois da pandemia, os voos estão bem similares os preços e a diferença de preço de repente é muito pouca para ir pegar um voo lá em São Paulo, pelo menos pra gente. Como eu sei disso? Eu trabalho em uma agência de viagens, então eu tenho contato direto assim com os preços das passagens e para quem mora aqui na região que eu moro, tá valendo mais a pena sair de Campinas. Mas o assunto do vídeo não é esse. O assunto do vídeo é como decidir de que forma eu vou até o aeroporto. Primeira coisa que você tem que pensar, qual aeroporto que é a sua viagem. Então, se é Campinas, eu tenho que analisar quais as formas que eu consigo chegar até lá. Eu vou sempre dar o meu exemplo aqui, mas vocês coloquem aí na sua realidade. Então, Campinas, eu posso ir com um ônibus que sai aqui de Artur Nogueira e daí na rodoviária pegar um ônibus que vai para o aeroporto e na volta a mesma coisa. Posso pedir para alguém, algum conhecido, me levar e me buscar. Posso pedir um Uber, que aqui na minha cidade é difícil, mas tem o Uber da cidade, que nada mais é que um taxista, que também daria para ir. E ir com um carro próprio, no caso do meu namorado, que daí a gente vai até o aeroporto e deixa no estacionamento. São 4 opções. Para Guarulhos, já fica um pouco mais difícil essa questão de ir com carro, que meu namorado não tem tanta experiência dirigindo assim para fora, então eu acho que não entraria essa opção. Mas se você tem que analisar também. Eu, por exemplo, vamos lá, voltar para o meu exemplo. Para Guarulhos ou Congonhas, eu teria que pegar um ônibus até Campinas e de Campinas um Lira Bus que vai até um dos aeroportos. Por conta própria, o carro do meu namorado e pagar um estacionamento. Pedir para alguém levar e buscar, dá, mas eu já acho que é mais trabalhoso. E carro de aplicativo sem condições, que o preço ia ser exorbitante para mim. Mas então temos aí essas opções. Você vai analisar se dá para você usar essas 4 opções. Como que você vai ter certeza? Outro ponto que você vai ter que analisar: qual é o horário de partida do seu voo? Lembrando sempre que você tem que chegar no aeroporto com pelo menos umas 2 horas e meia de antecedência. Então, você tem que fazer esse cálculo. Com o ônibus, você tem que fazer esse cálculo um pouco mais assim, com uma abertura de tempo maior, porque se atrasar, se acontecer qualquer coisa com o ônibus, você tá ali, né, tendo que se virar nos 30 para conseguir chegar. Outro fator de ônibus, não é sempre que tem horários que combinam. Então, de repente, você vai ficar um pouco mais de tempo esperando. E muitas vezes o ônibus não vai ter nem horário que dê certo para você chegar no aeroporto. Por exemplo, para mim, em Campinas, se o voo partir antes das 10 da manhã, esquece que eu não vou conseguir chegar a tempo de ônibus. E de São Paulo, o voo tem que sair pelo menos meio-dia, quase 1 hora da tarde, para dar certo também de eu ir de ônibus. Então, assim, são coisas importantes. E mais importante do que a ida é a sua volta. Então, assim,
Veja o horário que você volta, porque aqui para Artur Nogueira quase não existe ônibus à noite. Então, assim, eu acho que o último horário é às 9 horas da noite, o ônibus para cá. Então, dependendo do horário que eu vou chegar em Campinas, não vai dar tempo de eu pegar ônibus. Então, aí já é uma questão fora. Guarulhos, São Paulo, eu sei que no Tietê eu teria mais opções de ônibus que seriam direto para Artur, mas para mim não é viável andar sozinha em São Paulo para chegar até a rodoviária do Tietê. Então, aí outro fator, analisar o horário de saída do voo e o horário de chegada na volta, para você ter noção aí de como você pode trabalhar o tempo que você precisa para se locomover. E agora é papel e caneta na mão e partiu fazer conta. Coisas que você deve levar em consideração nessa conta. Você está em quantas pessoas? Se for você sozinho, o ônibus quase com certeza vai valer mais a pena em qualquer uma das situações. Agora, se você já tiver em 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, com certeza vai valer a pena o carro. Outra coisa que você tem que prestar atenção: se for uma pessoa te levar, no caso, alguém que você pediu, ou um motorista de aplicativo, só podem ter mais 4 pessoas e você tem que perguntar para esse motorista se ele aceita levar mais 4 pessoas, porque às vezes nem é conveniente para ele. Então, daí você tem que analisar essa parte também. Agora, se tiver em um casal, às vezes vale a pena ir com carro próprio ou pedir para alguém levar ou com carro de aplicativo mesmo. Você tem muita mala? Por que pensar nisso? Porque de ônibus você vai ter que carregar essas malas. No carro você vai ter que ver se cabem todas as malas no carro. Então, são coisas que você tem que parar para pensar. E aí, um fator muito importante que é o que, na verdade, é o que pesa mais, eu acho. O que você prefere? Economia ou conforto? A viagem de ônibus, aqui eu vou falar viagem de ônibus versus viagem de carro, independente de como vai ser essa viagem de carro, tá? A viagem de ônibus você vai ter que sair com muita antecedência, mais do que você sairia de carro. Então é uma questão. Você vai ter que carregar mala, subindo, descendo o ônibus, a mala vai ser por sua conta. Se você vai de carro, você colocou a mala ali no porta-mala e já era. Se você vai de ônibus, você não precisa prestar atenção em estrada, nada, é por conta do motorista. Se você vai de carro, se você for dirigindo, você tem que prestar atenção. E se você for de copiloto, você tem que ajudar. Então, você tem que tomar essa atenção ali. Porém, em contrapartida, de carro, você consegue chegar com uma antecedência menor. Porque você assume ali os riscos de acontecer alguma coisa na estrada, mas você não depende do horário do carro, porque você que vai colocar seu horário. Então tem esse fator também. Como eu faço o cálculo? Que daí agora é o financeiro que vai, definir melhor as coisas. Eu pego ônibus, entro no site do Lirabuzz, entro no site da empresa de ônibus aqui da minha cidade, vejo os preços, multiplico por 2 na ida e volta e sei o preço que vai ser. Para Campinas ia sair cerca de R$ 44 por trecho, por exemplo. Daí, se eu for de carro de aplicativo, aqui da minha cidade, sinceramente, nem vale a pena. Porque é muito caro e não sei se vale a pena, assim. E daí tem a situação, que seriam as mais plausíveis para mim, que é ou pedir para alguém levar, daí você vai ter que... Eu uso o site Mapeia, que você coloca lá quanto tá a gasolina e quantos km faz por litro o seu carro. Então você consegue ter essa noção. Eu coloco lá e de volta vai calcular os pedágios já também. E você tem que pensar, se a pessoa for te levar, tem que ser ou uma pessoa da sua família ou você vai pagar para essa pessoa. Se o carro for seu, é o carro indo e voltando 2 vezes, então ele tá na estrada mais tempo. Se acontecer qualquer coisa, então o carro tá mais exposto. E se você for com o seu carro próprio, você vai uma vez, deixa no estacionamento e volta. Eu tinha feito a conta para deixar no estacionamento, tava dando coisa de 210 e para ir e voltar uma pessoa, considerando que a pessoa não vai cobrar nada, tava dando 180. Então, assim, por R$ 30, eu ainda acho que valeria mais a pena pegar um estacionamento. Ali em Campinas, indico o Vira Parque, que eu sempre falo para vocês. Em Guarulhos, eu não tenho nenhuma indicação que eu já tenho usado, então eu não vou indicar nenhum. Mas é isso, espero que eu tenha ajudado vocês, que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim, que no que eu puder eu ajudo vocês. Mas basicamente é isso. Preste atenção no aeroporto que você vai sair, da distância que ele é da sua casa, né? Que horário que o voo sai e que horário que o voo chega, para você saber se dá certo com o horário de ônibus.
o que seria melhor para você. E pense se você prefere uma viagem mais confortável, sem muita preocupação, ou se você prefere economizar nessa parte da viagem para gastar lá no destino. Eu tenho aí meu favorito. Mas tem a questão também se você vai com mais gente, se você vai sozinho, são fatores aí que mudam um pouco o estilo de viagem, né? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. É isso. Beijo. Tchau.